Fala galera, beleza? Eu sou o Vinícius e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Criativos, a comunidade de motion mais braba dessa internet. Galera, hoje a gente tá aqui para fazer um tutorial muito legal, muito interessante para você que tá iniciando no motion design, tá? Para você que tá começando agora. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transições 2D. Eu sei que em muitos lugares a gente consegue encontrar transições 2D prontas, você pode baixar plugins dentro do After Effects para fazer essas transições de forma automática, porém, algumas vezes a gente precisa personalizar de uma forma mais profunda essas transições e eu vou ensinar para vocês como criar um templatezinho para você ter essas transições já prontas num projeto. E você também poder tirar algumas ideias aí da sua cachola de como fazer essas transições de um jeito diferente, não tão usual quanto a gente vê por aí na maioria dos vídeos, beleza? Antes da gente começar, eu só queria convidar você para seguir a gente lá no nosso Instagram, onde a gente posta todos os dias dicas, tutoriais e inspirações de motion design para você viver de motion, beleza? E ó, esse tipo de conteúdo aqui você já pode pegar e colocar no seu portfólio, viu? Esse tipo de conhecimento aqui, se você está começando, você pode criar um pack dessas transições, já colocar no seu portfólio, usar num videozinho aí que você editou, alguma coisa assim. Esse vídeo já vale como um portfólio para você iniciar sua carreira no motion design, beleza? Então vamos parar de enrolação e vamos direto para o After Effects. Estamos aqui dentro do nosso queridinho, não é mesmo? Então, gente, vamos lá. Esse tutorial eu vou fazer de forma bem tranquila, vou fazer de forma bem didática para todo mundo conseguir entender perfeitamente todos os passos, beleza? Então vamos começar aqui. Eu vou mostrar primeiro as 4 transições que a gente vai dar uma olhada hoje, tá? A última a gente não vai entrar profundamente nela, tá bom? A gente vai nas 3 primeiras e a última é só para vocês terem uma visão do que a gente pode aplicar essas transições, tá bom? De como que a gente pode transformar essas transições básicas em alguma coisa mais interessante, tá bom? Então vamos lá. Na primeira transição aqui, ó, a gente vai dar uma olhada nessa transição circular, que é uma transição bem simples, né? A gente vê bastante essas transições em muitos lugares, tá bom? Como vocês podem ver, eu vou ensinar vocês a criarem esse padrãozinho aqui, onde você vai conseguir templatizar tudo certinho para você conseguir aplicar nos seus projetos, tá bom? Então a primeira é essa transição circular aqui. A segunda que a gente vai dar uma olhada é essa transição lateral aqui, que eu acho bem legal também. Vou ensinar vocês a fazerem ela de um jeito diferente. Essa terceira transição aqui já é um pouco mais diferente, ó. É uma transição que vem os shapes e depois ele troca, tá bom? É parecida com a primeira, mas a gente tem essa animação das bolinhas entrando, tá? E a última eu vou guardar pro final, um segredinho aí pra vocês desbloquearem aí a criatividade de vocês e pensarem em algo diferente pra poder fazer essas transições, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa criar uma composição nova, tá? Então pra criar uma composição nova, a gente clica aqui, né? Create Composition. A gente vai colocar o nome dela de transição, tá? Vou colocar aqui transição A, pra gente não se perder. Vamos colocar aqui um tempo de 2 segundos, tá? Aqui eu tô usando 60 frames, mas você pode colocar 30, tá bom? Eu tô usando 60 frames aqui pra qualidade do vídeo ficar mais interessante, tá? Fica um pouco mais pesado, eu aconselho vocês a usarem 30, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer agora, depois que a gente já criou a nossa composição, nós vamos criar um círculo, tá? A gente tá falando da primeira transição ali. Pra criar um círculo, a gente vai vir aqui, ó, Rectangle Tool, a gente vai clicar e segurar pra gente poder pegar a nossa Ellipse Tool aqui, tá bom? E a gente vai clicar com o Shift e arrastar e vamos criar aqui uma elipse, tá? Com Ctrl Alt Home, um atalho no teclado, você traz o seu ponto de âncora aqui pro meio, tá bom? E depois Ctrl Home você leva esse shape pro meio da sua composição, tá? A gente vai criar mais 4 círculos desse, tá bom? Então 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Esse último círculo, ele não vai ser usado na transição em si, ele vai ser usado pra gente poder abrir o shape depois, tá bom? Pra gente fazer o track match do shape, eu já vou explicar isso pra vocês também, tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer aqui a mesma animação em todas, então a gente pode clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, óbvio, né? E depois com o Shift e selecionar todas as nossos shapes aqui. Vamos apertar S, tá? Pra gente abrir o nosso parâmetro de Scale. E aí a gente vai dar um stopwatch aqui no keyframe para poder criar o nosso primeiro keyframe aqui, tá bom? E aí a gente vai vir aqui mais ou menos em 40 frames e vamos clicar novamente aqui no diamantezinho pra gente criar mais uma set de keyframes aqui depois, tá bom? Agora a gente vai voltar aqui no primeiro keyframe e vamos colocar todo mundo aqui em 0, tá?
No último aqui, a gente vai esticar até preencher a tela toda, tá? Não precisa ser muito não, até ele bater aqui e preencher, tá? Uns 270 ali, beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha na nossa curva de animação, tá? Essa curva de animação ela vai ser bem importante para a fluidez da nossa transição, tá? Porque, por exemplo, você poderia já fazer a sua transição assim, ó, mas ela tá bem dura, tá vendo? Não fica tão interessante. Então, se a gente selecionar todos os nossos keyframes aqui e dar um F9, a gente já vai ter uma curva de aceleração aqui nas nossas keyframes, tá? Aí, ó, você vê que ela já tá um pouquinho mais interessante. Ela já chega e já dá uma desaceleradinha e tudo mais. Mas a gente ainda vai trabalhar um pouquinho mais isso dentro do nosso gráfico, tá? Então vamos selecionar aqui, clicar aqui no nosso editor gráfico. A gente tá aqui dentro do nosso editor gráfico. Se não tiver aqui em gráfico de velocidade, você pode ticar aqui gráfico de velocidade, tá bom? Vamos clicar e arrastar e selecionar o nosso primeiro handle aqui, a nossa primeira alavanquinha. A gente vai puxar ela um pouquinho para cá, tá? Pra gente criar uma curva de aceleração, tá? Ele vai começar mais devagar aqui, vai acelerando conforme vai subindo. E aqui a gente vai puxar só um pouquinho também, pra gente ter uma curva mais ou menos assim, tá? E aí a gente vê que a gente já tem uma animação bem mais interessante. Aqui no 0 a gente vai segurar o Shift e apertar Page Down uma vez pra gente pular 10 frames e vamos arrastar aqui o nosso segundo shape aqui. Depois mais 10 frames, vamos arrastar aqui, mais 10 frames, arrastar, mais 10 frames e arrastar a nossa última bolinha aqui, tá? Eu vou pegar aqui a nossa paleta de cores, tá? Ela tá aqui no meu outro monitor, mas só pra gente pegar as cores aqui que a gente vai utilizar. Então, o primeiro pode ser esse vermelho, o segundo eu vou pegar aqui esse creme, depois um off-white, né? Aí vou pegar aqui esse azul meio cinza, agora eu vou pegar aqui o nosso azul escuro. Beleza? Esse último aqui não precisa de cor nenhuma, porque como eu falei, a gente vai utilizar como track match, você pode deixar qualquer cor aqui. Então você vê aqui agora que a gente tem a animação dos nossos círculos pronta, beleza? Tranquilíssimo, né, galera? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar os 4 primeiros shapes e a gente vai pré-compor eles. Clica com Shift apertado, botão direito, pré-compose, tá bom? Move all attributes into the new composition, a gente deixa ticado isso daqui e a gente vai dar o nome de formas, tá? E agora a gente tem essa transição aqui e a gente tem sobrando esse último shape. O que a gente vai fazer? A gente precisa que esse último shape, ele recorte todos esses outros shapes, abrindo o espaço para nossa composição que está atrás, tá? Para nossa transparência que está atrás. Para facilitar aqui, eu já vou pegar aqui no nosso outro projeto as nossas letras A e B e vou jogar aqui dentro, tá? Vou colocar aqui embaixo. Vou deixar desligada por enquanto, pra gente poder terminar isso aqui. E aí, galera, vamos primeiro dar uma olhadinha aqui no nosso Track Match, tá? O que a gente vai fazer? O Track Match nada mais, nada menos é do que um recorte, tá? Uma máscara. E o que a gente quer fazer? A gente quer fazer com que esses shapes aqui desapareçam quando esse shape aqui cobrir eles, tá? Então a gente vai fazer o seguinte... Vamos ativar aqui de novo ele. A gente pode ver, ó, que esse shape vermelho ele vai vir e vai cobrir todos os outros shapes, né? Para fazer isso a gente vai clicar aqui, ó, em None e vai vir Alpha Inverted Match. A gente vai criar um Alpha Match Inverted para ele. Então, como vocês podem ver aqui agora, aquele shape está recortando os shapes que estavam embaixo, né? Os shapes do Formas aqui. Daí a gente já cria então a transição. Onde é o ponto de transição nosso aqui? É quando todos esses shapes aqui estão cobrindo a tela toda antes do nosso recorte começar a acontecer, tá? Então, a gente vai colocar aqui ó, o nosso A e o nosso B só pra gente ter de referência. E a gente vai clicar fora de qualquer composição, tá bom? A gente vai apertar o asterisco e a gente vai criar aqui um label, tá? A gente clica 2 vezes nele, nesse marcador, e a gente pode colocar o nome de cut, que é corte, né? E a gente escolhe uma cor, vou colocar aqui um rosa. E aí, pra que a gente faz isso? Porque, por exemplo, se você tiver aqui dentro de uma composição, né, dentro de um projeto, por exemplo, uma animação sua aí que tem uns 30 segundos, e você quer colocar a transição, você vai poder jogar a sua transição aqui e você já vai poder saber exatamente qual é o ponto de corte para você colocar de uma imagem para outra, de um shape para o outro. Então isso facilita muito na hora de você já saber aonde que você tem que fazer o corte de uma imagem para outra, né? Por exemplo, se você estiver fazendo um vídeo com imagens ou de um vídeo para o outro, tá bom? Então, basicamente o templatezinho é esse. Eu gosto de colocar o nome desse aqui, ó, de match, tá? Só pra gente ter tudo organizadinho. Então, se a gente ativar aqui o nosso A e o nosso B, a gente vê que o A tá aqui, acontece a transição,
e o B surge no lugar do A, tá bom? Então, esse é o padrãozinho para esse tipo de transição, tá, gente? O que vai mudar é o shape. Você usa os shapes que você quiser, faz as animações que você preferir e depois você pré-compõe e põe um alpha match inverted, tá? E aí a gente vai dar uma olhada agora na outra transição, tá bom? A outra transição, ela é mais simples do que essa, eu acho um pouco mais simples. Vamos criar aqui mais uma composição, vamos colocar o nome de transição B, tá? Vamos trazer aqui os nossos 2 segundos de volta. E vamos lá. Essa aqui a gente vai utilizar um shape feito de Pen Tool com Stroke, tá? Então a gente clica aqui na Pen Tool, a gente vai tirar o fio dela, tá? O preenchimento, vamos colocar aqui em None. E a gente vai colocar um Stroke, tá? Vamos colocar aqui já da cor azul. A gente vai criar um shape que venha na diagonal daqui até aqui, tá bom? E vamos duplicar ele 5 vezes também, né? 1, 2, 3, 4. E aí nós temos aqui 5 shapes desse daqui, tá bom? O que a gente vai fazer? O que a gente vai animar nele? A gente vai animar o Stroke Width, que é a grossura desse shape, tá bom? Desse path, né? Desse caminho. Então a gente vai vir aqui, a gente seleciona todos e vamos aqui pesquisar Stroke, tá? Para ele abrir o Stroke de todos. E já vamos dar um stopwatch aqui em todos os nossos shapes, tá bom? Em todas as nossas linhas. E aí a gente pode clicar com o Shift apertado todos e apertar U, que ele vai mostrar só os keyframes que já estão criados, tá bom? Então vamos vir aqui mais ou menos nos 40 segundos de novo. Vamos dar mais um keyframe aqui, né? Clicando aqui nos diamantezinhos. E aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos aumentar o Stroke Width de todos até que preencha tudo aqui, que nem a gente fez com o círculo, tá? E aí a gente vai, mais uma vez, selecionar tudo, dar um F9, vir aqui dentro e fazer a nossa animação, tá? Eu tô achando aqui que na verdade ele não afetou nem os outros. Vamos colocar aqui, ó, deu 2000, né? Vamos colocar 2000 para todos. Show de bola. Agora sim a gente seleciona e entra aqui no editor gráfico. E vamos selecionar aqui nossos handles e vamos fazer uma animação parecida com aquela que a gente fez. Puxa um pouquinho mais esse aqui um pouquinho menos. E a gente tem aqui a nossa curva. Vamos salvar aqui pra gente não perder, né? Sempre importante estar apertando o Ctrl S aí para salvar e não perdermos tudo que a gente fez, não é mesmo? Então, vamos lá. Esse daqui, vamos page down com Shift uma vez, arrasta. Page down com Shift mais uma vez e arrasta. Page down com Shift mais uma vez e arrasta. E Page down com Shift mais uma vez e arrasta. Beleza? Vamos colocar aqui as nossas cores. Esse aqui já está com uma cor interessante. Vamos pegar na nossa paleta aqui as cores restantes aqui. Vou trazer aqui o nosso vermelho. Vou trazer aqui o nosso azulzinho cinza, acinzentado, beleza? Então aqui, ó, a gente já tem, eu acho essa transição muito legal, galera. Eu gosto muito dessa transição. Eu acho que usando essa curva de animação que a gente colocou aqui, ela fica muito fluida, fica muito interessante, não é mesmo? E aqui é o mesmo padrão, galera. Nós vamos selecionar tudo aqui, botão direito, pré-compose. Vou colocar aqui o nome de Formas 2. Escrevi Fromas, parabéns, hein? Formas 2. Beleza? E aqui a gente vai colocar o nosso Alpha Match de novo, né? Alpha Match Inverted, para ele fazer o recorte e a gente ter aqui a nossa transição se abrindo, tá? Vamos pegar aqui o nosso AB, só para a gente ter uma noção de que tá tudo funcionando. Vamos jogar aqui, ó. E aí vamos ver aqui o nosso ponto de corte, ó. O nosso ponto de corte é no mesmo lugar, ainda bem. Vamos aqui com o asterisco e vamos colocar aqui o nosso cut. Beleza? Vou colocar um rosinha aqui. E aí, galera, a gente já tem aqui novamente uma transição bem interessante. Bom? Olha lá. Fica bem legal mesmo. Essa aqui também é muito interessante, se você vê aí sendo utilizado em vários lugares, tá? Agora, vamos para a nossa terceira transição, que é a última transição que eu vou ensinar passo a passo hoje, tá bom? E aí depois vocês tirem aí da cacholinha de vocês, da mente de vocês, o tipo de transição 2D que vocês querem fazer, tá? Então vamos colocar aqui. Transição C.
Beleza? Essa pra mim é a mais divertida de todas, tá? Eu gosto muito da B, mas essa aqui pra mim é mais divertida. Ela tem mais animação, né? Então vamos lá, a gente vai pegar de novo aqui o nosso círculo, tá? Você pode fazer essa tanto com círculo, quanto com quadrado, quanto com losango, com estrela. Você pode fazer com o que você quiser, tá? Eu vou fazer aqui com círculo porque é o que eu escolhi pra hoje, tá bom? Vamos tirar aqui o nosso stroke que a gente colocou e vamos adicionar o fio novamente. Tá? E aí aqui, vamos fazer o círculo segurando o Shift. Vamos dar um Ctrl Alt Home, Ctrl Home, tá? E a gente vai deixar esse círculo num tamanho mais ou menos assim, tá? A gente vai duplicar ele 2 vezes, tá? E aí a gente vai reduzir os outros círculos. Já vamos colocar uma cor neles aqui. Vamos colocar o nosso vermelho. E já vamos colocar aqui o nosso cremezinho, tá bom? Vamos lá. Esse aqui é o maior, esse aqui vai ser um menorzinho e esse aqui vai ser um menor ainda. Beleza? A gente fez esses círculos bem bonitinhos aqui. O que que a gente vai fazer? Vamos selecionar os 3 e apertar P, tá? No nosso teclado. Já fazer uma animação aqui de entrada. Vamos apertar aqui no stopwatch. Vamos vir mais ou menos aqui, ó, em 1 segundo. E apertar novamente aqui. E vamos trazer todos eles juntos aqui para baixo, tá? E a gente tem uma animação de entrada aí dos nossos shapes. O computador deu uma leve engasquetada aqui por causa da gravação. Deixa eu colocar aqui em half. Beleza? Legal. Com isso, galera, o que que a gente vai fazer? Vamos dar um offsetzinho de 2 frames para cada um desses aqui, tá? Então, page down 2 vezes sem o shift dessa vez, tá? Para ele andar um keyframe por vez. E aí vocês vão ver que ele tá fazendo um overlap, que a gente chama, né? Tá entrando cada um em um momento diferente. Só que tá entrando de um jeito feio pra caramba, né, galerinha? Então o que que a gente vai fazer? Vamos aqui, selecionar, vamos dar os nossos F9s aqui, né? O nosso F9 e vamos fazer aqui uma animação de entrada, colocar uma influência de entrada no nosso shape, beleza? Da mesma forma que a gente fez no outro. E aí você vê agora que a gente tem uma animação bem mais interessante. Eu acho que está um pouquinho lento demais, então vamos puxar esses keyframes um pouquinho mais pra frente. Aí, agora eu já achei bem mais interessante. Beleza? Galera, essa aqui vamos fazer aqui com 4 segundos, porque eu acho que a gente vai precisar de um pouquinho mais, tá? Só pra gente não ter problema depois, tá? Vamos puxar todo mundo pra cá. E aí é o seguinte, a partir daqui, galera, a gente fez aqui, ó, a gente vai duplicar esse primeiro aqui para ser o nosso recorte, tá bom? Ele pode vir junto com todos os outros. E aí aqui agora a gente vai apertar S, tá? Pra gente fazer a nossa animação de escala. E vamos fazer aqui a nossa animação de escala como a gente fez nos outros, tá? E aí agora, galera, é o seguinte, a gente vai fazer a nossa influência de entrada, tá bom? Vamos dar o F9zinho aqui, tá? E vamos já puxá-lo aqui, ó. Fazer parecido com o que a gente fez nas outras, tá? Essa curvinha aqui interessante. E aí agora a gente só tem que tomar cuidado pra gente puxar só os keyframes, tá bom? E não puxar a camada inteira, que a gente já deu o overlapping deles ali com a camada, tá? Então vamos puxar só os keyframes. Então vamos dar 1, 2, 3, 4, 5 aqui com o page down, tá? Sem o shift apertado. E vamos puxar só o keyframe. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos puxar novamente aqui o keyframe. E 1, 2, 3, 4, 5. E vamos puxar aqui só o keyframe. Beleza? Vamos cortar ele aqui. Legal. Vamos ver como é que tá. Ah lá. E... legal. Beleza. Ele tá dando essa parada aqui. Vamos trazer os nossos keyframes para começar já aqui. Na hora que ele bater, ele já começa. Beleza? Vamos só trazer o nosso recorte aqui, ó. Olha só. Zoom. Raw. Bem legal. Vamos trazer aqui então agora a nossa pré-composição, selecionando tudo, pré-compose, vou colocar aqui formas 3, beleza? E aqui, de novo, o nosso inverted match, então ele vem aqui e já troca, beleza? Vamos pegar aqui o nosso AB para a gente ver se está funcionando certinho. O nosso corte geralmente é aqui onde começa o nosso shape, vamos ver se está certo. Está certo. Funciona bem. Vamos colocar aqui asterisco e vamos dar o nome aqui de cut
e vamos colocar uma corzinha marota nele aqui, que eu tô colocando rosa em tudo, né? É isso, galera. Exatamente isso. Essa é uma transição diferente das outras, né? O final é parecido, porém o início da animação dá um tchan muito legal, né? Dá um efeito muito legal. Agora, com todos esses conhecimentos de como fazer essa templatezadinha aqui, você pode montar, por exemplo, um projeto com essas transições e importar para dentro de outro projeto quando você estiver trabalhando, né? E aí você só arrasta essas transições para dentro da sua timeline, tá bom? E aí é o seguinte, tem mais uma transição aqui, que foi a que eu falei pra vocês, pra desbloquear a mente de vocês. Então dá uma olhadinha nessa aqui, ó, que interessante. Imagina que legal, no meio do vídeo, tá lá acontecendo e chega uma transição dessa aqui, totalmente fora do padrão, né? Ela ainda assim é uma transição 2D, né? Com características de transições 2D, mas tem essa animação muito legal no começo, dos quadradinhos entrando e sendo jogados um atrás do outro. Então esse é o tipo de transição que vocês podem aplicar, né? Vocês podem aplicar esses conhecimentos que eu passei aqui pra vocês hoje em vários tipos de shape. Então aí depende da sua criatividade, depende do que você tiver na sua mente, você pode fazer uma transição como essa, por exemplo, ou qualquer outro tipo de transição utilizando esse templatezinho que eu mostrei pra vocês, essa forma de templatezar, beleza? Galera, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo aqui, de comentar aqui embaixo o que vocês gostariam de ver aqui na Criativos, beleza? Também não se esquece de seguir lá a gente no Instagram, como eu falei, beleza? Um beijo, um abraço e até semana que vem. Falou!